fúria da natureza. Um espetáculo impressionante. O planeta Terra, um oásis de vida, abriga uma incrível diversidade de criaturas, mas sob essa beleza serena, pulsa um coração de poder bruto e imprevisível. Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a ver é de tirar o fôlego. Adentrando o reino dos trópicos, encontramos os furacões, fenômenos naturais de uma força avassaladora. Eles se formam a partir de tempestades tropicais, ganhando força e intensidade à medida que absorvem a energia do oceano quente. Ciclones giratórios de vento e chuva, que podem se transformar em tempestades devastadoras. A rotação dos ventos e a intensidade das chuvas são características marcantes desses eventos, com poder de causar destruição inimaginável. As cidades costeiras são frequentemente as mais afetadas, com danos que podem levar anos para serem reparados. Em 2005, o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos, devastando Nova Orleans. Este foi um dos desastres naturais mais catastróficos da história recente. Diques rompidos inundaram a cidade, deixando-a submersa por semanas. A água invadiu bairros inteiros, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas. As imagens da destruição são estarrecedoras. Casas reduzidas a escombros, vidas transformadas para sempre. A recuperação foi lenta e dolorosa. Ruas transformadas em rios violentos. A força das águas arrastou carros, derrubou árvores e destruiu infraestruturas essenciais. A fúria da natureza deixou-lhe uma cicatriz indelével na história da cidade. Nova Orleans nunca mais foi a mesma após a passagem do Katrina. Mas por mais assustadores que sejam, os furacões também desempenham um papel crucial no equilíbrio do clima da Terra. Eles ajudam a redistribuir o calor dos trópicos para as regiões temperadas, influenciando padrões climáticos globais. As profundezas do oceano escondem um poder incomparável. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto colossal sacudiu o fundo do Oceano Índico, gerando um tsunami devastador. Ondas gigantescas se abateram sobre 14 países costeiros, deixando um rastro de destruição inimaginável. A tragédia deixou mais de 230 mil mortos e milhões de desabrigados. No coração do nosso planeta, o calor intenso e a pressão criam um caldeirão de rocha derretida. Em 79 d.C., o Monte Vesúvio despertou com uma violência incomparável. Uma erupção cataclísmica lançou uma coluna de cinzas e pedra-pomes a quilômetros de altura, mergulhando Pompeia na escuridão. Fluxos piroclásticos desceram as encostas do vulcão, engolfando tudo em seu caminho. As ruínas de Pompeia servem como um lembrete sombrio do poder destrutivo dos vulcões. A crosta terrestre é um mosaico de placas tectônicas em constante movimento. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa do Japão. O tremor principal foi tão forte que deslocou o eixo da Terra. Cidades costeiras foram devastadas por ondas gigantescas de tsunami. Usinas nucleares foram danificadas, causando o maior desastre nuclear desde Chernobyl. O terremoto de 2011 no Japão foi um lembrete da força implacável da natureza. Das planícies dos Estados Unidos, emerge um fenômeno meteorológico hipnotizante, os tornados. Colunas de vento em rotação violenta, capazes de destruir tudo em seu caminho. O Tri-State Tornado de 1925 é considerado um dos mais mortais da história. Ele percorreu mais de 350 quilômetros, deixando um rastro de destruição e morte. Cidades inteiras foram arrasadas, e o número de mortos chegou a quase 700. Os tornados são um lembrete da força imprevisível da natureza. A água, fonte de vida, também possui um lado destrutivo. Em 1931, o rio Yangtze transbordou após meses de chuvas incessantes. A enchente resultante foi uma das mais mortais da história, com um saldo estimado de 3,7 milhões de mortos.
cidades inteiras foram submersas, plantações destruídas e milhões de pessoas desabrigadas. As imagens da enchente são estarrecedoras. Mesmo com sistemas de controle de enchentes sofisticados, ainda somos vulneráveis à fúria das águas. No céu noturno, um espetáculo de luz e som se desenrola. A tempestade elétrica. Na Venezuela, o relâmpago do Catatumbo cria um espetáculo de luz e som quase todas as noites. Relâmpagos são descargas elétricas de alta tensão que ocorrem entre nuvens de tempestade ou entre nuvens e o sol. Eles podem atingir temperaturas de até 30.000 graus Celsius. Embora fascinantes, as tempestades elétricas representam um perigo real. Nos confins do planeta, o frio extremo pode ser tão mortal quanto qualquer tempestade. Geadas e nevascas extremas têm o poder de paralisar cidades e isolar comunidades. Em janeiro de 1977, uma nevasca histórica atingiu o nordeste dos Estados Unidos. Ventos fortes e neve intensa criaram condições de nevasca, deixando cidades como Buffalo soterradas. Carros ficaram enterrados, casas sem energia elétrica e hospitais fecharam as portas. A nevasca de 1977 foi um lembrete do perigo do frio extremo. As encostas das montanhas podem se transformar em armadilhas mortais em questão de segundos. Em dezembro de 1999, o estado de Vargas, na Venezuela, foi atingido por uma série de deslizamentos de terra devastadores. Chuvas torrenciais provocaram o colapso de encostas, enviando toneladas de lama e destroços sobre cidades costeiras. O desastre deixou milhares de mortos e desaparecidos. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. O deslizamento de terra em Vargas foi um lembrete trágico da força destrutiva da natureza. As florestas, pulmões do nosso planeta, também são suscetíveis à fúria da natureza. Elas abrigam uma biodiversidade incrível e desempenham um papel crucial na regulação do clima global. No entanto, quando as condições se tornam extremas, essas áreas verdes podem se transformar em verdadeiras armadilhas de fogo. Em fevereiro de 2009, o sudeste da Austrália foi devastado pelos incêndios florestais do Sábado Negro. Este evento trágico marcou a história do país, sendo um dos piores desastres naturais já registrados. Ondas de calor extremo, seca prolongada e ventos fortes criaram as condições perfeitas para a propagação de incêndios florestais. A combinação desses fatores fez com que o fogo se espalhasse rapidamente, tornando o combate às chamas uma tarefa quase impossível. Os incêndios duraram semanas, destruindo milhões de hectares de floresta, matando mais de 200 pessoas e deixando milhares desabrigadas. Comunidades inteiras foram afetadas e a recuperação foi lenta e dolorosa. Animais selvagens foram dizimados e ecossistemas inteiros foram reduzidos a cinzas. A perda de habitat foi imensa e muitas espécies enfrentaram um risco elevado de extinção. Os incêndios florestais do Sábado Negro foram um lembrete do poder destrutivo da natureza. Eles também destacaram a importância de medidas preventivas e de resposta rápida para minimizar os danos futuros. A resiliência das comunidades e a dedicação dos bombeiros foram cruciais para enfrentar essa catástrofe. E assim completamos nossa jornada pelos momentos de fúria da natureza. Ao longo dos tempos, a natureza tem mostrado sua força de maneiras impressionantes e muitas vezes devastadoras. Vimos a força bruta dos furacões, a devastação dos tsunamis que podem varrer cidades inteiras e mudar paisagens em questão de minutos. O poder dos vulcões e terremotos que lembram a todos nós da energia contida nas entranhas da Terra, e a imprevisibilidade dos tornados que podem surgir do nada e causar destruição em massa. A força das enchentes e deslizamentos de terra que podem transformar paisagens e vidas em um instante, e a fúria das tempestades que trazem ventos fortes e chuvas torrenciais, e a ameaça dos incêndios florestais que consomem vastas áreas de vegetação e colocam em risco a vida selvagem e humana.
Somos lembrados de que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, ainda somos vulneráveis aos caprichos do mundo natural. A tecnologia pode nos ajudar a prever e mitigar alguns desses desastres, mas não pode impedir sua ocorrência. Mas há a beleza na fúria da natureza, uma beleza que nos lembra da complexidade e da interconexão de todos os sistemas naturais. Um lembrete do poder e da majestade do nosso planeta, que continua a nos surpreender e inspirar com sua força e resiliência.